Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela ordem, com a palavra, Vossa Excelência. Na semana passada, nós votamos no primeiro turno a chamada PEC da música. E a PEC obteve a aprovação de uma amplíssima maioria que se manifestou a favor dela. Vossa Excelência fez bem em interromper o processo de votação naquele momento, uma vez que o quórum estava baixo. Hoje nós temos um quórum exuberante, 78 senadores. Eu penso, senhor presidente, que é hora de darmos sequência à votação, votando as emendas e em seguida o segundo turno. Esse é o apelo que faço a Vossa Excelência em nome da bancada do PSDB. Senadora Vanessa Graziotti, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero dizer que compreendo a proposta do senador Aloysio Nunes. Entretanto, nós estamos às 18 horas e 43 minutos. E a sessão do Congresso Nacional está marcada para as 19 horas. Nós temos, senador Aloysio, sobre a mesa, 2 emendas a esse projeto de emenda constitucional. Uma emenda de autoria do senador Eduardo Braga e a outra emenda de minha autoria, senador. Então, nós precisaremos debater a matéria. Obviamente que nós já sabemos a tendência do plenário. Entretanto, precisaremos utilizar o tempo que for necessário para defender nossas ideias e nossas opiniões. Então, senhor presidente, acho que seria interessante que nós remarcássemos esse debate. Não há dúvida quanto ao resultado nenhuma, mas para que a gente possa, pelo menos, ter o direito de debater com tranquilidade essa matéria que não é tranquila. Claro, há aprovação de uma grande maioria, mas uma bancada também que apresenta problemas sérios em relação à matéria. Então, é a solicitação que faço a Vossa Excelência, senador Renan, ao nosso líder querido, senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Aloysio. Senhor presidente, eu seria o último entre nós a matéria e a senadora Vanessa alega que a sessão do Senado, do Congresso, está marcada para daqui a 15 minutos. Não quero inibir o direito da senadora nem de ninguém a debater, eu seria o último a propor. Mas o apelo que faço a Vossa Excelência, então, é que amanhã, preterivelmente, nós possamos passar a votação da matéria, que é uma matéria importante que vai ocupar um lugar de relevo nessa semana de esforço concentrado. Presidente, senador Álvaro Dias. Apenas para lembrar a Vossa Excelência e os colegas senadores que nós já estamos em meio ao processo de votação e que a discussão já foi encerrada. Portanto, nós só devemos votar as emendas. Já houve o processo de discussão e de debate. Agora é a hora do voto, senhor presidente. Queria só comunicar à casa, senadora Vanessa, e comunicar a todos que estão presentes que foi possível nós chegarmos até aqui na apreciação dessa importante proposta de emenda à Constituição em função de esforços de todos. Na votação do primeiro turno, nós aprovamos a matéria apenas por um voto. O que a senadora Vanessa está dizendo, em outras palavras, é que ela tem direito a discutir a matéria. E se ela delongar a discussão da matéria, nós vamos incorrer no mesmo problema que tivemos na votação do primeiro turno, quando corremos o risco de ver a proposta de emenda à Constituição derrotada por falta de quórum. Repito, nós ganhamos por um voto. Eu queria, com o crédito que eu tenho com os artistas que tiveram aqui em várias oportunidades, com todos os senadores de todos os partidos, para que nós, sem contestação, acertássemos a votação dessa matéria que considero muito importante para a cultura nacional, para a arte nacional, para terça-feira. Quando nós votamos a matéria... Presidente, pela ordem. Eu darei a palavra a Vossa Excelência já pela ordem. Nós não temos como não dar a palavra para discutir a matéria. Isso poderia delongar a sessão e esvaziar o quórum. Como é importante nós aprovarmos essa proposta de emenda à Constituição, é importante também que, estrategicamente, nós reservemos a data de terça-feira para definirmos definitivamente sobre a matéria. Senhor presidente, há uma proposição que seja amanhã. Teria algum prejuízo se amanhã? Presidente, nesse sentido,
Presidente, me permita, eu queria apelar a Vossa Excelência. Essa votação foi suspensa na semana passada, salvo melhor engano, na quarta-feira. Foi marcada para essa semana. Então eu vejo, presidente, apelo a Vossa Excelência, rogo a Vossa Excelência, que não teria maior prejuízo. É uma votação que está em curso. Se nós tivéssemos a continuação, nós estamos numa semana de esforço concentrado, esta PEC está na pauta do esforço concentrado. Então eu vejo, presidente, que não teríamos maiores prejuízos se nós pautássemos a continuação dessa votação para amanhã. Eu apelo que faça a Vossa Excelência, e me parece que, consultados os líderes, a ampla maioria dos líderes estão de acordo em que nós continuássemos amanhã a votação dessa proposta de emenda constitucional, presidente. Presidente, o PR concorda com Vossa Excelência em votar terça-feira da próxima semana. Então, portanto, está definida a matéria com o empenho da Casa, com o protagonismo da presidência, com o esforço dos líderes partidários. Mais uma vez, contando aqui com a presença do deputado Otávio Leite, que é o primeiro subscritor da matéria, da Jandira Fegali, desses artistas queridos. Nós votaremos a matéria na terça-feira. Portanto, é uma decisão que eu quero compartilhar com todos. Senhor presidente, o PDT também concorda com a votação na terça-feira. Nós agradecemos a Vossa Excelência. A presidência comunica ao plenário e pede a participação de todos que se procederá neste momento a eleição do corregedor parlamentar do Senado Federal, de acordo com a resolução do Senado Federal número 17 de 1993. É candidato ao cargo e, portanto, precisa ser eleito o senador Vital do Rego. A eleição se fará pelo processo eletrônico. Os senhores senadores já podem votar. Senhor presidente, pela ordem. Senadora Alice da Mata. Eu voto aberto a favor do nosso procurador, mas, presidente, eu queria apenas entender, porque estava muita zoada, muito barulho, eu não consegui entender qual o encaminhamento para a PEC da música. Pelo que eu vi, houve um apelo do senador Inácio para que nós pudéssemos votar amanhã, sem atropelos. Por que sem atropelos? Porque a semana passada nós interrompemos. Nós não temos nenhum interesse de causar constrangimento ou dificuldade à bancada do Amazonas. Pelo contrário, nós queremos conduzir num sentido de caminharmos para um acordo que represente a maioria da posição do Senado, mas também que possa acolher as dificuldades dos senadores do Estado. No entanto, eu não estou entendendo por que nós não podemos votar amanhã, já que amanhã nós temos uma pauta praticamente livre. E eu tenho certeza, que pela consulta que já fiz aqui, que há uma concordância da maioria das lideranças, pelo menos que já consultei, dos principais partidos. Por isso, senhor presidente, eu quero apenas entender o porquê que nós não poderemos votar amanhã, apenas isso. Eu, inclusive, acho que, já que imagino que não vai haver mudança de posição do Senado de uma votação para outra, uma mudança tão radical, eu creio que, portanto, acabarmos com o sofrimento daqueles que estão sentindo-se prejudicados é melhor de uma vez só do que nós prosseguirmos numa dose homeopática de sofrimento cada vez maior. Portanto, eu gostaria de apelar apenas para que Vossa Excelência explicasse, porque eu realmente não ouvi, lhe digo com sinceridade. Eu queria só mais uma vez explicar à Casa que, para nós mudarmos a Constituição, nós precisamos de 49 votos sim no Senado Federal. A presidência, em todos os momentos, se empenhou
para que nós aprovássemos essa proposta de emenda à Constituição em todos os momentos. E na votação do primeiro turno, na semana que passou, eu fiquei aqui com o problema na mão, tendo que delongar a sessão para que essa matéria não caísse por falta de quórum, e ganhou apenas por um voto. Então, em nome de que nós tenhamos uma votação pacífica, sem resistência, a votação foi marcada para terça-feira. É o compromisso que eu assumo mais uma vez com os líderes e com a Casa. Presidente.